no início da minha carreira, né, eu tive várias situações empreendedoras antes mesmo de formar. Começa agora o podcast Papo à Vista. Sempre trazendo histórias inspiradoras para você. Fala pessoal, Papo à Vista no ar mais uma vez, o podcast da Rentalize. O podcast que te ajuda a produzir mais. Como? Conhecendo histórias inspiradoras, empresários de sucesso, histórias empreendedoras para você assistir e modelar na sua vida, atingir o resultado que esses caras têm atingido também. Hoje eu tô aqui com o presidente da Ginco, Júlio Braz, meu vizinho, sou cliente da Ginco, Opa! né? E hoje eu tenho o privilégio de ter você aqui no programa. Soquinho, Opa! Obrigado. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Demais. Júlio, vamos começar. Para você chegar, né, a ser o Júlio da Ginco, isso é até engraçado que é o sobrenome, né? A gente pega, que Júlio Braz, não, Júlio da Ginco, não é isso? Ficou convencido assim. Não é legal? É isso aí. E para você chegar a adquirir esse sobrenome, né, chegar nesse título de presidente, certo, e ter essa atuação dentro de uma empresa tão consolidada, né, tão admirada, qual foi a sua trajetória? Você veio da onde? Estudou o quê? Como que você chegou lá? Vamos lá. É assim, primeiro eu sou formado em Direito, né? Nada a ver, a princípio, com a situação que a gente vive hoje. Formado em Direito e pós-graduação em Marketing. Uhum. Acontece que no início da minha carreira, né, eu tive várias situações empreendedoras antes mesmo de formar. E assim, primeiro que eu comecei trabalhando desde cedo, desde os 16 anos eu trabalho. Trabalhei em banco, trabalhei em loja de material de construção. Em Cuiabá? Não, tudo isso em Goiânia. Eu sou de Goiânia. De Goiânia. Goiânia, né? E enfim. Mas eu aprendi desde cedo que, e assim, gosto de ser muito independente. Sempre gostei de ter a minha independência e ter as minhas opiniões. E eu aprendi logo cedo que para ter liberdade de opinião, você tinha que ter dinheiro. Pagar suas contas. Uhum. Eu não concordo com isso. Paga suas contas e vem falar comigo depois. Exatamente. Então esse era o princípio lá em casa, né? Para ter voz ativa, pague as suas contas. Então uma das coisas que eu comecei foi trabalhar logo cedo. E uma coisa que eu também decidi logo cedo, que eu queria ter o meu negócio. Então, eu comecei fazendo silkscreen, camiseta. Hoje sim, estampa, né? Estampa. Hoje, nem sei se de fato ainda tem. Também não sei, cara. Eu vi esses dias uma máquina de sublimação, uma tecnologia nova. Antes não, você botava naquele... Você fazia uma tela. A tela, passava... Botava a tinta e fazia aquilo ali. Então, a gente fazia silkscreen, vendia as camisetas, né? Então, fazia isso, media nas horas vagas e tudo mais. Depois a gente passou a fazer camisa polo. E aí eu cortava as camisas, levava para a costureira fechava, a gente saía vendendo, vendia na faculdade. Que loucura, enfim, porta a porta. Porta a porta, e aí com os amigos, tudo mais. E aí essa questão da confecção até aumentou, de fato, a gente chegou a ter 13 costureiras, com um negócio até e novo. Bacana. Novo, eu tinha, sei lá, 18 para 19 anos. Assim, naquela época chamava CGC, não era CNPJ. Então, meu primeiro CGC eu tinha 18 para 19 anos. Mas assim, sempre também entendi que o negócio, você não pode depender dele, porque tudo isso aí que eu estou te dizendo, eu praticamente nunca tirei nenhum centavo dessa situação. Certo. Porque era reinvestido no próprio negócio. Eu subsistia nessa época dessa confecção, eu trabalhava no banco durante a manhã ou à tarde, na parte da tarde. À noite eu fazia faculdade e de noite ainda no terceiro período eu ainda cortava as camisas para no outro dia cedo. Hora extra. Para o outro dia cedo a costureira fechar. O que você mais tirou de lição dessa época? Rapaz, o gozado que tem duas coisas muito fortes, né? Primeiro é que eu vendi, a primeira grande venda que eu fiz, a gente vendeu para uma pessoa que apareceu lá, falou, não, eu queria comprar seu estoque inteiro, pá, e acabou que nós vendemos, né? Vendemos com cheque pré-datado. E eu tenho os cheques até hoje. Tá lá. Ele é aquele cheque Jesus, né? Ele voltará. Já viu essa? Então, esse foi o primeiro aprendizado, né? Cheque bumerangue. Que você, na realidade, tem essas bobagens que a gente faz, quer dizer, pegamos a produção inteira, entregamos, e aquilo deu um revés pra gente muito grande. Uhum. E o segundo que é o seguinte,
eu não tinha capital, né? Tudo isso era também, de fato, você pegava um crédito na loja de tecido, crédito que nem era meu, era de outro terceiro, porque quem vai dar crédito para alguém, né? Então, eu não tinha, então era uma pessoa conhecida, eu comprava no nome dele, cortava, costurava e vendia, ainda pagava. Só que no final das contas, eu sempre estava correndo atrás para terminar de pagar. Então, assim, era muito esforço e sempre você tinha o estoque ainda como resultado. Uhum. E aí o grande aprendizado é que todo grande resultado ele vem com o tempo. Não é uma situação imediata, né? Uma situação não é ganhar na Mega Sena. Não existe isso, né? Não existe. E aí, com essa situação, eu logo depois caso, né? Assim, nós casamos muito jovens, eu tinha 24, minha esposa também. Eu fui obrigada a vender a minha participação na confecção, enfim, e trabalhar, arrumar um emprego, né? Efetivamente, porque aí tinha família e tudo mais. A responsabilidade faz a gente ser mais conservador, arriscar menos? Eu acho que não, né? Porque eu sempre fui ousado, né? Só que você é obrigado a se desdobrar. Garantir o pão na mesa. Isso. Então, o que a gente fez? Eu não abandonei os meus sonhos, né? Eu simplesmente falei, primeiro eu preciso sustentar e criar condições para minha família. Então, eu fui trabalhar para uma empresa. Essa empresa existe até hoje, né? Foi a VAR Engenharia, eu fui como advogado para lá. E 2 anos depois eu entrei numa outra empresa na mesma sequência, e até disse isso também recentemente, que assim, foi uma grande troca. Eu trabalhava meio período nessa primeira empresa, ainda tinha uma participaçãozinha no outro escritório. E eu fui convidado a trabalhar período integral para ganhar menos. E eu fui. Mas, qual que é a explicação? Não, é que assim, na realidade o pessoal me vendeu muito bem uma grande oportunidade. Primeiro, uma oportunidade de crescimento, a oportunidade também de ser mais autônomo, de ter autonomia e também com a grande possibilidade de você ter uma questão de uma visão comercial. Legal. E aí acabou que eu acabei me transformando em diretor comercial dessa empresa, né, voltado para o setor imobiliário. E depois de alguns anos, né, a gente pega e sai e monta a empresa. Então, assim, a minha base toda nesse setor imobiliário foi nessa outra empresa. Então, a Ginco começou aí, nessa hora em que você saiu e montou... Mais ou menos, porque eu montei uma outra empresa em Goiânia com 2 outros sócios, chamada Palma Empreendimentos. E aí essa empresa ela mexia com loteamento, construímos alguns prédios lá em Goiânia. Começamos a prospectar vários mercados, Uberlândia, Rio Verde e Cuiabá, alguns outros mercados. E aí a gente acabou encontrando uma grande oportunidade aqui, foi quando a gente encontra o Tamura e vem para cá, aqui em Cuiabá. Começa essa história em 2001, né? E aí já em 2002 para 2003, o que acontece é que eu vindo aqui quase uma semana sim, uma não, né? Eu falei, putz, aqui tem muita oportunidade. E eu falei, vamos fazer uma situação diferente. Eu vendo tudo que a gente tinha em Goiânia e mudo com a família para cá. E aí sim, realmente nasce a Ginco, que é aquela hoje, né? Tamura e eu na condição de sócio, e aí sim, dá sequência, e aí são 20 anos de trabalho. 20 anos de casamento. 20 anos de casamento. Sociedade, feliz. Casamento feliz. E ali dentro, o setor de, posso chamar real estate? Real estate. Real estate, né? Pra ficar chique, né? Acho que gourmetizar o nosso programa. Ele é um setor cheio de desafios. Sim. O que seria, tirando pandemia, que aí já se tornou distorce um pouco. Né? Distorce um pouco. Mas qual é o maior desafio de um setor de empreendimentos imobiliários e de real estate? Olha, eu diria que assim, o grande desafio no meu ponto de vista, também a grande oportunidade, porque é algo de médio a longo prazo, né? Tudo que você for conversar no setor imobiliário, eu costumo dizer isso para todo mundo, né? Seja comprador, seja investidor, ou seja, enfim, as pessoas que participam de uma maneira geral. Olha, num setor imobiliário, nada é para amanhã, nada, né? Então, para vocês terem uma ideia, assim, um empreendimento, do dia que você pensou nele, ao dia que você fala assim, não vou pensar mais, não preciso pensar mais, 15 anos. 15 anos para você
conceber a ideia, projeto, constrói, vende, até o dia que fala assim, olha, ele tem vida própria. Eu não preciso não mais preciso pensar. mais. 15 anos. 15 anos. Porque assim, hoje é simples. Entre você começar aqui, estamos conversando, você tem uma área e nós vamos negociar e tal. Numa negociação bacana, de 6 a 1 ano. Né? Uma negociação dessa. Para aprovação, em torno de 1 ano, 2. Entre você viabilizar economicamente, financeiramente, mais a questão do lançamento, mais 1 ano por aí. Lançou para construir mais 3, né? Construir, receber e acabar a carteira, 8 a 10 anos. Aí, para um cara dinâmico como você, isso soou estranho no começo? Essas coisas são muito lentas e tal, Cara, ou você se adequou rápido? Não, eu me adequei rápido. Advogado também, né? O judiciário também não anda muito rápido. Não, mas assim, a veia do judiciário, a veia jurídica, ela fez muito na parte legal, né? Eu gosto muito do marketing, né? Assim, eu acho que a questão do marketing é um negócio muito bacana. Então, quando eu fiz a pós-graduação em marketing, também assim, foi uma coisa que me atraiu bastante. Legal. Né? Porque você participa de todo o processo, né? Desde o início ao final. Então, é algo que a gente abraçou. A questão da dinâmica, eu diria que apesar dessa questão do longo prazo, mas é algo muito dinâmico. Por quê? Você mexe com algo que é o lar das famílias. Verdade. Então, e assim... Você está vendendo o sonho da vida delas, né? E mais do que o sonho, é algo que assim, você é a base da família. Né? Assim, você precisa ter um lar. Né? E o lar, ele é, vamos dizer assim, ele acaba sendo representado pela residência, pela casa. Né? Às vezes você tem uma casa e não tem um lar. E às vezes você tem um lar e não tem a casa. E a gente tenta criar esse ambiente para que o lar seja feito. Né? E as famílias... E a melhor coisa que tem é você poder, de fato, encontrar essas pessoas ao longo de 10, 15, 20 anos depois. Eu tenho a grande oportunidade de ter empreendimentos que foram feitos há 30 anos. Eu tenho esses grandes amigos que antes eram só clientes ou só pessoas que a gente, de certa forma, atendeu em algum momento. E hoje tem a felicidade de ter lá estruturado as suas famílias. Então, demais isso, né? Isso é algo que esse não empreendimento, aonde a gente mora? Florais Cuiabá. Florais Cuiabá. Tem quantos anos? Olha, nós assinamos o contrato de parceria em 2001, lançamos em 2002, né? Então de 2002 para cá são 19 anos. Né? Cara, eu moro ali há 8, 9 anos e comprei um terreno, estava te falando fora do ar, porque a minha vontade é continuar nele. Né? Olha que loucura, né? 8, 9 anos num lugar e olhando outro terreno, falando assim, eu vou mudar de casa, mas não vou mudar de condomínio. E isso é porque você acaba assim, você criou ali, nós criamos, né? Eu também, assim, minha esposa, a gente não pensa em sair, por quê? Porque você cria todos os seus laços, né? E os vizinhos, os amigos, enfim, é algo que de fato é a nossa vida. E Júlio, você estava falando sobre marketing, né? O marketing, ao contrário da dinâmica do empreendimento imobiliário, ele é muito dinâmico. Muito dinâmico. Porque em 15 anos, a rede social que a gente usava não é a mesma, o celular já está defasado. Acho que, eu não lembro agora se o iPhone já tem 15 anos, deve ter. Não né? tem. Será? Não tem. Não tem. Então você imagina. Uns 10 anos, 12 anos, né? Então aí, olha só. Então há 15 anos atrás não tinha. A dinâmica muda muito, a forma como você vende e até as coisas que você coloca. Hoje, se você lançar um empreendimento sem quadra de beach tênis, por exemplo, não vai. Não vira. Mas antigamente o que se valorizava eram outras coisas, né? Como que faz para você se manter atualizado dessa forma? Eu acho que, assim, isso aí, de novo, é uma grande, vamos dizer assim, eu acho que é a grande pergunta do momento, né? Eu estou me reinventando, né? Nesse momento eu estou me reinventando. Comentava com você também fora do ar, a gente está lá, a gente tem uma equipe muito jovem conosco e a minha grande tarefa hoje é passar um pouco do conhecimento, da experiência que eu tenho, mas eu falei que é uma troca. Eu falei para eles, eu quero uma troca, não é de graça, né? Eu quero conhecer o que é a percepção de mundo de vocês, porque essa percepção é muito diferente, muito diferente. Hoje a percepção é muito instantânea, né? O que hoje tem valor para mim, muitas vezes não tem valor para essa juventude, e não é dizer que está errado ou que está certo, é só porque é uma percepção diferente. Então, assim, o modo de se manter antenado nisso aí é tentar fazer parte
cada vez mais da sociedade, né? E hoje tem um outro fator também importante, que é essa questão de estar vamos dizer assim, a inclusão, né? É uma palavra que está até em moda hoje, a diversidade, que a gente, de certa forma, concordando ou não, mas que é uma realidade. E aí a gente tenta agora trabalhar cada vez mais nesse processo e como que vamos estar sendo percebidos nisso. Então é uma grande tarefa. Então esse talvez seja assim, talvez a grande dinâmica desse negócio, porque de se manter atualizado. Esse negócio nosso é comportamento na veia. Entendeu? Isso me lembra algo. Eu visitei uma vez o Vale do Silício, fui conhecer as startups lá. E aí eu estava falando com um CEO e ele comentou sobre a diversidade. Mas não é aquela diversidade para ficar bonitinho na propaganda. Isso. Ele falou, olha, eu não consigo criar um aplicativo que vai ser usado pelo mundo inteiro montando um time de americanos, brancos, héteros, de 35 a 40 anos. Eu falei, cara, faz sentido. Então a diversidade, nesse caso, ela é fundamental para alguém chegar e falar, peraí, eu sou indiano, lá na Índia isso não vai funcionar. O Uber, por exemplo, aceita cartão de crédito. Um dos primeiros países que começou a aceitar dinheiro foi no Brasil, porque algum brasileiro da equipe falou, olha, nós temos desbancarizados no nosso país. O cara falou assim, o quê? Sei. Sem conta? Tem gente assim? Então, isso que você falou é sensacional. Quanto mais diverso for o seu grupo, essa pluralidade de ideias vai fazer com que você esteja relevante a cada dia. Que legal. E isso tem a ver também, assim, aí é um pouco da maturidade, né? A gente vai ficando um pouquinho mais velho e você vai sendo obrigado a entender algumas coisas. No início, eu queria que todo mundo fosse meio parecido comigo, sabe? Pô, se tivesse uns 10 de mim... Você se identifica com aqueles... se tivesse uns 10 de mim... Hoje eu vejo completamente diferente, né? Assim, acho que o bom mesmo para o grande desenvolvimento, para as oportunidades, é você ter exatamente... Um de cada. E pensar diferente, né? Porque na diferença é que tem, de fato, um avanço, né? Não é algo assim, beleza, Júlio, você está falando porque tá legal, porque... Não, é porque hoje, se a gente não fizer assim, nós daqui a uns dias nós não vamos estar aqui mais. Verdade. Essa é a realidade. Demais. Vamos pro intervalo e vamos continuar esse papo, porque eu tenho muita pergunta para fazer ainda. A gente já volta. Você está ouvindo Papo à Vista. Apresentação, Júlio Inácio. Estamos de volta com o Papo à Vista e você, empresário, tá com a sua equipe endividado, o cara tá pensando em conta, não consegue nem produzir? Saiba que a Rentalize tem o crédito consignado para empresas privadas. Entre em contato conosco e saiba como a Rentalize pode ajudar você, os seus funcionários, a sua empresa a produzir mais. Júlio, eu sou um cara muito ligado, sabe? E fico olhando, isso aqui pode melhorar, isso aqui não. E aí eu vi alguns empreendimentos em São Paulo que tem ali uns box onde o cara do iFood coloca a comida, ele é térmico, e aí você chega 1 hora depois, 2 horas depois em casa, você não tem que encontrar o entregador. Você abre o seu box, pega a sua comida e sobe. Hoje um prédio que não tem um recuo para motorista de aplicativo, é um prédio que está defasado. E aí, só para citar 2, 3 exemplos. Como é que faz... Ou melhor, o que a gente pode esperar dos próximos empreendimentos da Ginco nessa visão de futuro, dessa sociedade mais celular, aplicativo, compartilhada? Pois é, essa pergunta é a que a gente tem tentado fazer lá todos os dias. Como é que a gente faz para melhorar os nossos projetos, tendo em vista o que nós vamos ter no futuro? Eu diria que não só essa situação, mas também assim, nós daqui a uns dias, muito provavelmente, vamos ter carros elétricos. Sim, né? Eu tive em 2014, fui um dos primeiros a ter carro elétrico. Eu vendi ele em 2016 ou 2017 e foi o primeiro carro da minha vida que os meus filhos choraram quando eu vendi. Interessante. Você acredita nisso? Eles nunca se apegaram a um carro tanto quanto se apegaram a esse. Era uma BMW i3. Pois é, você vê, você estava muito à frente já do processo. Me chamaram de idiota. Aí quando teve aquela greve dos caminhoneiros que faltou combustível, aí eu ri. Aí você falava assim, eu tô rindo agora. Mas isso agora tende a ser realmente uma realidade. E essa questão da entrega, como você colocou esse assunto,
a gente já vem trabalhando nisso aí. Nós estamos criando espaços para receber, seja alimento fresco, seja algo que precisa de guardar de maneira específica. Isso nós vamos ter já. Nos próximos empreendimentos nós já teremos. Mas o grande desafio é pensar o que vai surgir, porque em 10 anos muda muito, né? Então, assim, essas coisas que hoje em dia a gente imagina, há pouco tempo atrás, eu diria para você, essas questões de transmissões, isso que nós estamos fazendo aqui é algo que era impensável há 5, 3, 4 anos atrás. Então, hoje, o desafio é falar, putz, como que vai ser os próximos 5 anos, o que de fato as pessoas vão precisar, né? Não é que elas vão querer, mas o que elas vão precisar, porque efetivamente o nosso comportamento vai ser um pouco diferente. Então, estamos lá desenvolvendo. Vamos ver se a gente consegue colocar esses detalhes. Show. Tem uma pergunta que, antes mesmo de saber que eu ia te entrevistar, eu ficava curioso com relação a isso. Eu fiz esses dias um stories e explorei um tema que é você ter marca de combate. Então a gente tem aí a Plaenge, que lançou uma coisa menor com o nome de Vanguard. Você tem a Brastemp, tem a linha mais simples dela que chama Consul. Certo. A própria Copenhagen lançou a Brasil Cacau para brigar com a Cacau Show. Ela não. E o Florais lançou um empreendimento com um tamanho menor, com uma outra proposta e com o nome de Florais. Sim. E eu confesso, como marketing, eu fiquei assim, qual que é a explicação? É estratégico? Foi pensado? A ideia é realmente se posicionar como um Florais, apesar dele ter um tamanho e uma proposta diferente? Me explica isso. Assim, quando nós pensamos nisso, tem um passo anterior, né? Nós lançamos um outro produto também com áreas menores, até com primor, né? E assim, mas com todo o acabamento, as mesmas características de um Florais, né? E a gente percebeu que isso acabou que o cliente, ele queria que fosse um Florais, né? Ele se identificou. Então, quando a gente foi trabalhar, principalmente nessa região aqui onde nós estamos, nós definimos que, de fato, seriam Florais com todos aqueles atrativos, até porque o público, ele tem o mesmo perfil socioeconômico. Entendi. Só que, naquele momento, o público estava querendo áreas menores. Né? Então, nós oferecemos essas questões com as mesmas características, com a mesma quantidade de área verde ou até mais, mas, de fato, com áreas menores. E o Florais Pérola, ele já foi uma outra versão que a gente identificou também um público que ele falou, eu quero morar numa casa, essa casa, ela não precisa ser muito grande, eu quero ter alguns equipamentos, mas também não é muito equipamento, porque eu quero ter mais tranquilidade e facilidade. E a gente ofereceu, que é o Florais Pérola, também uma outra característica. Então, assim, por quê? O público é o mesmo, né? O perfil social. E a região, né? A região é a região do Florais. Isso. E isso, pra gente, a nível de marketing, em vez de você... Porque algumas empresas, e isso lá atrás, de ter essa marca combate e tudo mais, algumas empresas perceberam que isso não funciona. Né? No setor imobiliário, eu falo para você que a maioria não deu certo, né? E assim, não vou citar pessoas, assim, questões que vai ficar muito chato, mas tem várias empresas que estão repensando isso, principalmente porque os produtos ficaram muito próximos um do outro e o cliente percebe isso, e aí é questão de valor. Ou você baixa o valor, que não tem muito sentido, porque se são próximos, porque um está valendo muito caro ou está muito barato. Sim. Tem alguma coisa errada. Aí você tem a canibalização, né? Isso. Tem algumas montadoras que fazem isso com carro. Ele pega e coloca um carro tão próximo do outro, em termos de qualidade de entrega, que ele mesmo canibaliza o outro, inviabiliza. Isso acontece, né? Entendi. Então, por isso é que a gente optou... muito pelo contrário, a gente fortificar a nossa marca, né, criar essa situação de identidade, né, e fidelizar essa questão dos nossos clientes de fato. Ou seja, de fato você ter orgulho de estar morando onde você mora. Então você é o Júlio da Ginco, agora eu sou o Júlio do Florais, porque eu moro aqui e eu não vou mudar daqui. É isso aí. Só se me tirar daqui. É isso aí. Deixa eu te falar, você estava falando aqui sobre o desafio de criar a cultura do empreendedorismo na equipe. Isso. Que ações você tem promovido como gestor, né? Gestor de pessoas. Para tirar isso de cada um. Olha, assim, eu acho que o grande desafio que a gente tem
e aí lá, pelo menos isso é na nossa equipe, é de fato as pessoas perderem o medo de errar, né? Assim, perder o medo de, às vezes, fazer algo que não deu certo. E eu tenho dito que, de fato, assim, a questão do erro, ele faz parte do sucesso. Claro. Parece que não, mas essa é a realidade. Porque muitas das vezes eu mesmo poderia citar aqui N erros meus, N problemas que eu tive, situações adversas que eu tive que passar, que se eu tivesse parado ou desistido nesse momento, eu não estaria aqui. Né? E é o que eu sempre digo, assim, o erro ele faz parte da caminhada, da sua jornada. Resiliência. Isso. Então, com o time nosso lá, a gente tem tentado explorar isso muito. Olha, é melhor fazer e errar do que não fazer. Então, é o que a gente está tentando de fato. Porque aí as pessoas começam a ter a curiosidade de buscar também o conhecimento. Uma vez que você errou, fala, beleza, ok, agora vai atrás do conhecimento para poder fazer certo. O erro ensina mais. O erro ensina mais. Como diz aquele ditado, às vezes você acerta, às vezes você aprende. Assim, olha, eu acho que assim, as dificuldades, as adversidades, elas ensinam mais do que a questão quando está tudo de boa. Tudo quando está tranquilo, que é aquela máxima que existe, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Isso. Né? E essa é uma realidade. Quando você está tudo tranquilo, você não vai fazer esforço. Né? Você não vai ter algo surpreendente. E nós lá, a gente busca sempre aumentar o sarrafo. Né? Se alguém que não sabe, sarrafo é aquela questão daquela vara que você coloca para pular. Salto né? e vara, né? Salto e vara, né? Então você coloca lá e a gente está sempre aumentando o sarrafo. Isso está aumentando a questão. Eu acho que por muito tempo, isso tem a ver com a cultura organizacional, né? Porque por muito tempo, fez parte da cultura de grandes empresas não valorizar quem inova. Isso. Que era o seguinte, tem dois caras fazendo a mesma função. Um inventa moda, vou usar o termo até, né? Esse aí inventou moda. O que aconteceu? Foi demitido. Então o que eu vou fazer? Não vou inventar, ficar quietinho vou aqui. ficar quietinho. Então você foi premiando quem não inovava. Isso. E foi punindo quem inovava. E aí empresas começaram a entender isso e falaram, peraí, vamos criar aqui um ambiente de inovação propício aos melhores projetos, a gente analisa. O Orkut foi feito na hora vaga de um programador da Google. Falou, na hora vaga vocês podem inventar o que quiser. O cara criou uma rede social, virou, o nome do cara era Orkut, era um sobrenome indiano, uma coisa assim. E falou, olha cara, esse negócio que você fez na hora vaga aí é muito legal, vamos incorporar. Então a Google foi criado aqui por uma pessoa nossa, debaixo do nosso teto, vira nosso sócio nesse produto aí. Você favoreceu para que esse ambiente de criatividade existisse. Legal isso, né? E assim, você se surpreende quando você dá liberdade, né? Porque, na realidade, a gente não dá nada, mas você favorece que as pessoas consigam se liberar, né? Porque aí elas se libertam e conseguem, de fato, pensar um pouco melhor. Essa é uma surpresa bastante interessante isso aí. Então, o grande desafio é, de fato, vamos dizer assim, libertar as pessoas para que elas pensem por si só. Você falou uma frase que é, seja dono da sua vida. Pode empreender, mas empreenda, pode trabalhar em algum lugar, mas viva também o seu sonho, seja realizado. Destrinche um pouco para mim isso. Assim, na realidade é o que eu sempre acreditei, é que você precisa... Porque hoje tem uma máxima que assim, eu gostaria que meus filhos fossem felizes, eu queria ser feliz. E esse processo de felicidade parece que é algo que vai ser conseguido, né? Aquele negócio, se eu ganhar na loteria, se eu comprar uma casa, se eu comprar um carro, se eu namorar fulana ou fulana, eu vou ser feliz. E quando na realidade não é isso, né? A felicidade está muito mais na jornada, no acompanhamento, nas questões, do que de fato no momento que você chega. Entendi. E eu aprendi isso, assim, vou só contar um pouquinho para contextualizar. Vamos lá. Eu tinha uma meta logo cedo, assim, que eu queria ter $1 milhão. E eu achava que ia ser... a hora que eu tiver gasto nesse tempo, tava tudo... Era o pote de ouro no final do arco-íris. Acabou. O detalhe é que quando você chega lá, fala, e aí agora? Né? Não é tão diferente, né? Não mudou nada na minha vida, não alterou absolutamente em nada nas minhas questões. E aí eu comecei a perceber que é muito mais interessante você realmente curtir, e eu tinha aberto mão de muitas coisas.
Não que foi errado, mas eu não curti algumas coisas ao longo... A jornada. Então eu acho que assim, eu oriento todo mundo assim, o que acontece? Cara, você tem que perseguir o seu sonho. Qual que é o seu sonho? Seja ele qual for, persiga o sonho, né? Porque senão você vai perseguir o sonho de alguém. Alguém vai sonhar por você. Não tem problema também você seguir o sonho de alguém, mas desde que seja por vontade própria. Sim. O duro é você estar sonhando o sonho de alguém, daqui 10, 15, 20, 30 anos você fala, putz, Se tocar. perdi 30 anos da minha vida. Você pode sonhar o seu sonho e esse sonho também ser o sonho de alguém. Sem problema Ou nenhum. de uma empresa. O único detalhe é que ele tem que ser seu. Uhum. Né? Assim, não, eu vou ficar aqui, vou fazer o melhor de mim aqui, isso aqui vai me desenvolver. Não tem problema, mas ele é seu. Sim. Porque tem duas coisas. Demais isso. Duas coisas que, no meu ponto de vista, são extremamente importantes e não existe felicidade fora disso. Por exemplo, o tempo e a sua liberdade. São questões que, por exemplo, o tempo não volta. São inegociáveis. Inegociáveis. Né? Tempo e liberdade. Porque são questões que você não tem, né? Não existe Você vida. não acumula. Não. Não acumula tempo. Não, Eu vi um vídeo. E assim, ó, vou falar pra você, pode estar o melhor lugar do mundo isso aqui, eu vou falar pra você, ó, você não pode sair daqui por 2 dias. Acabou. Já não presta mais o lugar. Uhum. Vivemos isso agora. Quer dizer, as pessoas foram tolhidas na liberdade delas. Então as pessoas estavam em casa, no seu ambiente familiar, mas foi o pior lugar do mundo delas. Que elas estavam ali por obrigação, que elas não podiam. Então essa questão de Ficaram até insatisfeitas, né? Sim. A pessoa começou a reformar a casa porque eu nunca tinha reparado tanto que minha casa faltava uma churrasqueira melhor, uma piscina melhor. Isso que você falou anteriormente, eu curiosamente assisti um vídeo hoje do Mark Zuckerberg, né, do Facebook, e ele estava dizendo o seguinte, que parece que uma vez um presidente, não sei, foi visitar o centro espacial da NASA e viu um cara limpando o chão e falou assim, o que você está fazendo? Ele falou assim, eu tô ajudando a levar o homem para a Lua. Então é a sensação de pertencimento, né? Sim. A sensação de que o que eu tô fazendo aqui não é o mesmo sonho do cara que está indo para a Lua ou do engenheiro que está projetando o foguete, mas o sonho dele é de pertencimento, do todo. Essa é a diferença. E aí está a felicidade do processo. Porque senão você vai ficar lá amargurado, você pode ser até no piloto, mas putz, não era bem isso que não era o que eu queria. Né? Bem, aí, cara, tá tudo ruim, né? Você vai ficar amargurado, vai trabalhar sem gosto, sem prazer, né? Então, eu acho que esse é o grande lance que, de fato, a gente precisa internalizar na nossa vida, né? Que aula, hein? Que isso. Que aula, inspirador esse papo. Vamos pro intervalo e a gente já volta pro nosso terceiro e último bloco com o Júlio da Ginkgo. Você está ouvindo Papo à Vista. Antecipe. Capitalize. Rentalize. Estamos de volta, você que ainda não segue a gente no Instagram, é Rentalize_oficial. Lá você sugere convidados, conversa com a gente e aprende também com os nossos convidados. Tem muito conteúdo bacana no YouTube, no Spotify, na sua plataforma de podcast favorita e também no Instagram. Corre pra lá. Júlio, alguns números da Ginkgo. Lotes vendidos ou metros construídos, enfim, empreendimentos lançados, números. Hoje, eu acho que o maior número que nós temos, nós estamos chegando a praticamente quase 7 mil famílias atendidas. Isso é em número de lotes, clientes, lotes comerciais. Esse é o maior número que a gente tem. 7 mil famílias. E é o número que importa, né? Assim, para nós é o que de fato nos diferencia bastante, né? E assim, é uma felicidade muito grande de poder compartilhar esse processo, porque a gente não estaria aqui se não fossem eles, né? Se não fossem essas famílias acreditarem na gente. Você, por exemplo, né, de uma maneira ou de outra, você está hoje acreditando num processo nosso. E assim, é muito bacana, por exemplo, onde nós estamos aqui, há 20 anos atrás não tinha nada. Era uma estrada que ligava o distrito da Guia, ela acabava lá, não tinha nada. Uma pista, tá aí, uma para voltar. E assim, ver o que é hoje, para mim me enche de satisfação, sabe? Verdade. Isso aí, assim, para mim é o mais bacana de tudo. Que legal.
Uma coisa que chama a atenção aqui dos nossos convidados é que todos têm uma rotina de disciplina, para performar nos negócios, eles fazem certas coisas na sua vida pessoal que vão impactar. E eu sei que você acorda todo dia que horas? 5 horas da manhã? Olha, meu horário é um pouquinho assim, diferenciado. Eu acordo às 3h30. 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 Vai correr. Explica pra mim. Eu não vou falar. Falar você, sua rotina. Não, assim, a minha rotina eu acordo primeiro eu vou dormir, porque o povo fala, como é que você acorda tão cedo? Não, eu durmo cedo. Eu durmo 8h30, 9 horas, eu estou na cama, deitado. Então, assim, não sou uma pessoa de hábitos noturnos, né? Nunca fui, nem na época de adolescente. Eu sempre me prezei por dormir. Eu saía na época que tinha que sair, sábado à noite, mas menos. Então, eu durmo cedo, acordo entre 3h30, né? Faço de 10 minutos de meditação, rezo, faço as minhas orações. Aí eu coloquei algumas aulinhas, que assim, eu estava fazendo filosofia, um curso de filosofia. Poxa vida! E agora eu voltei a estudar inglês. Então, assim, aí de madrugada eu termino, tenho alguma outra leitura, aí lá pelas 4 horas, 4h30, eu finalizo esse processo, me organizo e aí vou fazer atividade física. Segunda, quarta e sexta é musculação, terça, quinta e sábado, corrida. E no domingo eu pedalo sozinho aqui. Achei que você ia falar, no domingo eu descanso. Não, no domingo eu pedalo aqui, mas é mais por prazer. Sei. Aí, no domingo, de fato, eu faço um pedalzinho. Aí depois disso você fala, bom, tô pronto para começar o dia. Aí isso assim, eu termino, as atividades físicas, elas são concluídas entre 6 e 6h30. Eu preparo o meu café, né? Então, um cafezinho assim, sempre 2 ovos, um carboidrato que é uma batata doce, alguma coisa nesse sentido, uma fruta. Então eu me organizo, tomo café, tomo banho. Eu chego no escritório entre 7h15 e 7h30, invariavelmente estou no escritório. Aí o dia começa e aí é a rotina do dia a dia lá. Muita disciplina precisa, né? Mas assim, talvez a disciplina tenha sido no início, né? E assim, pô, Júlio, mas você sempre foi assim? Não fui. Assim, eu tive uma época que eu só entrei nesse processo, nunca fui um cara de gostar de atividade física. Na época de escola, eu não era o melhor jogador, nunca gostei de jogar bola, era péssimo, era o último a ser escolhido. Então, mas teve uma época da vida que eu viajava muito e acabei engordando. Eu cheguei a pesar 90 quilos. E aquilo foi o combustível para você mudar? Eu tive alguns problemas, né? Problema de saúde. Eu tive problema no joelho, tive problema de articulação, tive problema de circulação sanguínea, enfim. Aí, todo mundo falou, bicho, você tem que emagrecer, cara. Não dá pra ser se não emagrecer. E aí, tem que emagrecer e tem que fazer alguma coisa. Não faz nada. Isso eu tinha meus 36 para 37 anos. Caramba, eu achei que você tinha 36 hoje. Não. Muito obrigado, mas não. Eu tô com 56 anos. Caramba. E aí, enfim, comecei a caminhar, depois um trotezinho. Eu vim correr efetivamente aqui. A primeira corrida que eu fiz foi a corrida de Reis, né? E aí gostei. Pra mim a corrida é algo hoje assim que não consigo ficar sem, né? Você quando corre, tá pensando nos negócios? Não. Ou tá a mente esvaziada? Não, assim, é um negócio interessante. Eu às vezes penso em algo para poder correr, né? E quando eu quero resolver alguma coisa, mas aí é sem um objetivo. Quando você tá treinando mesmo, por exemplo, hoje mesmo eu treinei, tinha alguns tiros, alguma coisa, eu tô focado ali no treinamento. Mas, por exemplo, quando você participei já de maratona, né? Maratona são... a melhor prova que eu fiz foi 3 horas e 46 minutos. Eu fiz uma maratona em 6 horas. Eu me arrastei. Bom pra Não, mas concluí. Foi uma realização pessoal. Esse eu acho que assim, todas as vezes eu falo isso para as pessoas. Mas, cara, o problema, não importa o quanto que você fez ou deixou. O importante é que você conclua. Eu ganhei de mim mesmo. É isso aí. Esse é o diferencial, né? Porque é igual você fala, terminei. Agora você fala assim, putz, eu quase... Não. Eu fiz a frustração é grande. Eu fui fazer aquela da Disney. 5 num dia, 10 no outro. Desafio. Aí no terceiro dia é 21. Desafio do Aí foi Pateta. cancelado. Aí foi cancelada de 21. A própria Disney, pra segurança dos atletas, né?
porque tava chovendo e raio e tal. Aí teve a de 42. Então eu fiz 5, 10, 42. Pô, então você fez Aí foi algo legal. surpreendente. Se eu tivesse feito a de 21, eu acho que meu corpo mas ia... surpreendente. Foi. Esse desafio aí, por exemplo, é algo diferenciado. Diferenciado. Não é qualquer um, não. Não, e o brasileiro vai e ele faz os 5 e ele vai passear na Disney, vai no Outlet, vai dormir meia-noite. Aí no outro dia ele faz os 10 e a família que vai com você não quer saber se você correu os 10. Não interessa. Ele quer saber que tá na Disney. E aí vai, pau e pau. Então, assim, foi extenuante. Agora o cara que vai pra correr, ele vai, volta pro hotel, repousa, põe gelo e se alimenta. Cara, não, é um desafio extra, né? Não, esse aí eu nunca fiz, mas é um desafio violento, cara. É um desafio aí que não é brincadeira, não. Porque, assim, é um desgaste, né? E você, né? E assim, já tá na Disney, já é uma maratona. Já é uma maratona, com criança, com 3 filhos. Deus me livre. Ô, Júlio, essa questão do foco no presente que você falou, bom, eu tô treinando, eu tô focado nisso. Isso. Tô no meu momento ali, 3h30, 4 horas da manhã, estudando, tô focado naquilo. Existem alguns truques, né? Sim. Uns hacks de produtividade. Isso. E que você falou pra mim, olha, meu celular nem sequer vibra, eu tenho hora, não tem notificação pro WhatsApp, eu tenho hora pra abrir o WhatsApp. Isso. Conta pra mim alguns truques. Olha, isso aí, assim... Que te ajuda. Essa parte, eu vou confessar para você que me ajudou muito nisso também foi a filosofia, né? Que é uma coisa que antes eu não dava tanto valor, mas assim, a gente passou por um momento muito difícil, os últimos 3, 4 anos, até 2018, assim, foi um momento complicado, conturbado para nós. Como empresa. Como empresa, né? Como empresa. Então... eu tive que me superar, né? E aí eu tive que fazer alguns detalhes e essas questões de disciplina foram importantes, mas pra você ter uma noção, tinha dia que eu ia correr que eu não tinha cabeça para correr. Nossa. Por quê? Você estava preocupado com coisa que tinha acontecido e com o que podia acontecer. E aí, naquele momento, na filosofia de novo, eu falei, cara, o importante é você estar no momento presente, porque senão você não vai nem ter o futuro e o passado já não importa, porque efetivamente o passado não importa. O que passou, de fato, não importa. Passou. Então, com isso aí, você vai tendo esses pequenos gatilhos. A questão do telefone é algo importante, porque o telefone te tira, né? Ele te tira a concentração, ele quebra a sua situação e no momento que, às vezes, alguém que te liga, você vê ali, você já traz toda aquela carga do problema que às vezes está embutido naquela ligação. Então, algo que de fato eu coloquei de lado, né? Assim, hoje eu estou 100% no momento presente. Sem deixar de ser produtivo, né? Sem deixar de ser produtivo. Esse é um truque que te ajuda a produzir. Porque o telefone, ele mais te rouba do que ele te ajuda. Porque, assim, é fácil. Qualquer um depois pode tentar. Pega todas as ligações que você recebeu e vê o que elas trouxeram de produtividade para você. A grande maioria é zero. Verdade. A grande maioria é coisa sem menor importância ou que poderia ser num outro momento. E nós ainda inventamos agora uma outra coisa que eu acho que é muito pior, né, que é o tal do WhatsApp, né? Esse para mim é o caos do caos, né? Porque você tem vários grupos, tem um grupo de família, e ali as pessoas ficaram encorajadas de falar aquilo que presencialmente eu não falaria, né? Então, e perdeu-se um pouco a noção. Então, é verdade. Então, assim, esse é outro negócio também que eu não olho. Eu tenho uns horários para ficar olhando ali. Então, essas coisas me aliviaram as tensões e me trouxeram para o momento presente. Mas é uma questão de disciplina. Eu estar aqui com você, olhar nos seus olhos, tentar assim, sentir esse momento. Que legal. Então, mas é um exercício. É um exercício constante. Constante. E você falou sobre esse período de dificuldade. Sim. Esse foi o maior desafio que a Ginkgo passou e qual foi? Como vocês superaram essa fase? Olha, de fato foi. Eu até brinco que até então eu não me julgava e nem me qualificava como empresário. Hoje não. Hoje eu me qualifico como empresário. Olha a dificuldade moldando. Porque... Sim, foi uma dificuldade financeira, né? Nós vivemos aí um momento econômico muito difícil, mas o momento econômico só acentuou alguns equívocos que nós fizemos. Entendi. Né? Hoje, e aí eu cito, a frase não é minha, mas é de um empresário do Rio Grande do Sul, que ele disse o seguinte:
nós brasileiros não temos mais o direito de alegar que os nossos problemas nas nossas empresas são oriundos de crise. Por quê? Nós sabemos que vai ter crise. O Brasil vai ter crise. Se hoje não tem crise, é cíclico, né? Amanhã vai ter. Não sei se vai ser amanhã, ou no ano que vem, ou no outro ano, mas vai ter. Então você não tem esse direito mais. Então, mas a gente acaba errando, né? Você acha que você está num momento muito positivo e que geralmente aquilo vai perdurar. E você toma algumas decisões que no futuro te trarão grandes problemas. E não foi diferente com a gente. A gente realmente criou num processo de expansão, cresceu bastante, tomou dívida, né? Nesse processo de expansão, você toma dívida. E num determinado momento, a nossa receita caiu em 70%. Você tinha uma receita de 10, passou a ser 3. Só que as despesas eram 11, Sim, 12. Estavam lá. Estavam lá e você já tinha assumido esses compromissos. Então, esse foi a grande dificuldade. Né? Tinha dia de eu chegar no escritório sem saber como é que eu ia pagar as contas daquele dia. Uau! E o que foi que virou a chave? A chave ela é também, de novo, você concentrar na resolução dos problemas que importavam, né? Assim, você tem que separar algumas coisas. Aquilo que de fato vai te trazer o resultado que é de subsistência, ou seja, primeiro, eu tinha que entregar para os clientes o que eu tinha prometido. Certo. Esse era o primeiro ponto. Segundo, manter a minha equipe, vamos dizer, com condições de fazer isso. Então, esses dois fatores e os nossos fornecedores. Então, esses foram os principais. Envolve credibilidade com o mercado, né? Exatamente. Então, foram os 3 fatores que a gente realmente priorizou, conversou com todo mundo, foi atrás. Tivemos muita compreensão de parceiros assim fantásticos. Não tivemos tanto do setor financeiro, aí tivemos que meio que criar, né? Enfim, mas é algo que me forjou uma situação que hoje eu posso te dizer, hoje a gente é empresário, né? Diferente de talvez alguns tempos atrás. Antes dessa fase e depois dessa fase. Antes dessa fase, depois dessa fase. Ô Júlio, eu vejo você como um cara de sucesso. Acho que a população, né, vê também a Ginco como uma empresa de sucesso. Mas segundo você, segundo o que você pensa, o que é sucesso? Qual é a sua definição? Olha, eu acho que o sucesso, ele está em, como eu disse, assim, você ter tempo e a sua liberdade, né? O sucesso não é medido por uma questão, às vezes, de conta bancária, valor ou alguma coisa que alguém faça isso que te fala, não, beleza, você tá em um carro bacana, cara, isso de fato não significa nada. O que significa é aquilo, que você tem o tempo para fazer aquilo que de fato você quer fazer, né? E a liberdade de fazer isso. Acontece que para isso você... tempo e liberdade. Você tem que trabalhar, que assim, você tem que buscar isso, né? A liberdade conquista-se, né? Eu falo que assim, hoje, enfim, você tem que conquistar a sua liberdade todos os dias. E a outra é a questão do tempo, né? Você também poder fazer aquilo que você quer no momento que você quer. Então é um negócio, eu diria que o sucesso está linkado a isso. E o outro fator que eu diria que compõe o conceito de sucesso para mim é só parar quando de fato você concluir, né? Que é a mesma coisa da prova. A prova com a corrida, né? Só acaba quando termina. Só acaba quando termina. Antes de terminar, cara, não... E assim, se você... E assim, na corrida a gente tem um negócio que é assim... A dor é momentânea, né? Só que parar é para sempre. Então, perfeito. O dia que você para, acabou. Então é uma situação que... E a conquista também é para sempre, a medalha. Putz, aquilo não tem tipo, tem preço, né? E tem um negócio bacana, aí só vou dar mais um exemplo que eu fiz o ano passado. Muito, muito bom, cara, muito bom mesmo. Foi assim, muito importante para mim. Eu fiz uma travessia de 240 quilômetros, né? Mas andando, a pé, de carro? Andando. É a maior praia do mundo. É no Rio Grande do Sul. Ah, é? Aonde? Rio Grande do Sul. É do Chuí. Você vai de... agora... A minha casa de praia é no Rio Grande do Sul. Em Torres. Em Torres? Não, você sai ali de... Você sai de
Porto Alegre, vai até o Rio Grande e depois você pega pra... Putz, agora tá faltando o nome lá, é um porto. A gente pesquisa aqui, ó. Praia do Cassino. Praia do Cassino. Tá aí, É isso nada aí. como ter É uma o produção Google. eficiente. Isso. É Praia do Cassino, é porque de fato falhou. Mas assim, essa Praia do Cassino são 240 quilômetros, a gente sai do Cassino e vai até o Chuí. E assim, você tem que levar tudo, comida, água, barraca. E a gente tinha ido no ano anterior. Você tá brincando? Não, Você fez sério. isso em quanto tempo? Nós fizemos dessa vez agora, nós fizemos em 6 dias e meio. Mas na primeira vez, a gente teve que abortar no meio da... Por quê? Nós pegamos uma tempestade, a história é bacana, que assim, foi um amigo meu, que é o Pedro Sano, né? O Pedro me convidou para esse desafio, e aí fomos nós dois. Chegando lá, nós estamos começando a travessia, e aí encontra uma pessoa na praia que, vocês vão fazer a travessia? Vamos, eu quero ir com vocês que eu tô sozinho e tal. Aí, enfim, fomos. E esse cara ele é policial militar, né, em Minas Gerais, só que ele tava com a barraca, e a barraca dele, nós pegamos uma grande tempestade, mas uma tempestade, assim, violenta mesmo, no meio, e a barraca dele foi evaporada, tipo assim, puf, assim, não sobrou barraca. Desfez. E aí ele teve que ficar na nossa barraca. Então aí ficou 3 na barraca que só cabia 2. Sim. Né? Então ficou muito difícil, e muita chuva, enfim, muito difícil. E as barracas, ela tem uma tolerância, né? Isso. Até tantos milímetros de chuva. Mais do que isso, ela... Não, a nossa mesmo lá tava vazando água para tudo que é lado. Realmente foi e muito frio. E aí a gente chega tem um farol que chama Farol do Albardão, que aí é praticamente 2/3 da... Porque você fica sem comunicação praticamente 2/3 da viagem, não tem comunicação, não tem ninguém. E também não tinha ninguém que poderia ir lá salvar a gente. Aí a gente pediu uma pessoa, foi lá e resgatou, e a gente voltou. Aí falou, agora tem que voltar e fazer de novo, né? Tem que concluir. E o ano passado nós fizemos e concluímos. E a realização, incrível. Assim, é muito bom, cara. Correndo ou caminhando? Caminhando. Com todo equipamento. Todo equipamento. E a comida, não tem restaurante no caminho. Você tem nada, tem que não tem nada. programar Você tem que levar toda a comida. Comida e água. para 6 dias. A água você vai, assim, você vai pegando, tem os pequenos córregos, riachos, Você né? consegue reabastecer. E aí você vai colocando lá. O que foi bom pra mim, cara? Que assim, nesse processo você vai... Eu fiz uma higiene mental, assim, de resgate meu Mesmo estando com alguém, que aí você tem aquela obrigação de falar. Acontece que é o seguinte, pensa bem, você caminhava, a gente caminhava em torno de 8 a 10 horas por dia. Você conversa meia hora, depois você não conversa mais. Acaba o assunto, e aí cada um às vezes vai num ritmo, e aí você respeita o ritmo um do outro, aí na hora que para pra comer e tal, e ali você tá com você mesmo. Que demais isso, hein? E é o grande, assim, um lado é água, do outro areia e mais nada. E ninguém. Que é isso? É algo... Depois Pô, fiquei empolgado aí, hein? Não, mas vale a pena, assim... Aí esse ano agora a turma falou, pô, tem um monte de gente, porque a gente comenta, as pessoas querem, vamos. Daqui a um dia nós vamos virar guia desse negócio. Olha, se sucesso pra você é tempo e você destinar 1 hora do seu tempo pra estar aqui com a gente, então pra mim isso é um programa de sucesso. Não, sim. Eu acho que vocês estão fazendo algo aqui muito bacana. Cada dia que passa, eu acho que é muito importante isso que vocês estão fazendo, divulgar, e a gente tem que ter a cultura de se empreender, e essa questão de desmistificar, que a gente às vezes tem que seguir o caminho que não seja esse. E só tem um caminho para o Brasil, só tem esse, é de sermos todos, ou pelo menos a grande maioria, empreendedores. Verdade. Não tem outro. Perfeito. Com essa, a gente encerra o programa de hoje. Quero te dar aí uma caneca pintada à mão pelo artista nosso aqui da região, que é um empreendor da arte. Né? Já passou aqui pelo nosso programa, contou a história dele, e eu queria materializar a sua vinda aqui, te honrar, na verdade, honrar a sua presença com uma caneca dessa.
E aí, colocar lá no escritório da Ginkgo, Pode aí deixar pensa que vai comigo, tá ó, lá. um monte de caneta assim, né, bonita. E aí cada um que vai lá assinar um contrato, tira a caneta aqui de dentro, tira que seja Pode deixar muitas que será, e muitas. será colocada lá com um grande orgulho. Fiquei muito feliz de estar aqui. mesmo. Obrigado. Ó. Muitas e muitas famílias, já foram 7 mil. Sim. Que venham mais 7 mil. Muito sucesso pra vocês. Tá bom. Obrigado. Obrigadão. Terça-feira que vem, a gente tá de volta com mais um episódio. É Parabéns, isso. cara. Legal, Obrigado. né? Muito legal. Agora eu fiquei curioso, cara.